Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez, nesta manhã, dia 5/6. Eu acabei de chegar do trabalho hoje de manhã, depois de um plantão abençoado de 24 horas. Mas quero que dê continuidade a esse estudo, que ele possa edificar sua vida, onde nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, o mover do Espírito na história e na vida das pessoas. E em Êxodo capítulo 27, versículo 20, o Senhor diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Era uma ordem do Senhor. Deus desejava que o povo participasse deste momento de adoração a Ele. Ordenarás aos filhos de Israel. Deus deu a ordem a Moisés para que o povo participasse ativamente do suprimento do azeite. Que te tragam azeite puro de oliveira batidas. O azeite deveria ser puro, de alta qualidade, feito das primeiras gotas obtidas ao esmagar as azeitonas, sem impurezas, adequado para manter uma chama limpa. Para luminárias. Refere-se ao candelabro de ouro menorá, que ficava no lugar santo do tabernáculo, para manter a lâmpada continuamente acesa. Indica que esse azeite alimentaria a luz que deveria queimar sem cessar, simbolizando a presença contínua de Deus entre o povo. O azeite muitas vezes representa o Espírito Santo nas Escrituras. Assim, podemos ver aqui uma imagem do povo contribuindo com aquilo que mantém a presença e a luz de Deus manifesta entre eles. Também mostra que cada membro da comunidade tem um papel no culto e na manutenção da adoração a Deus. Falando do azeite e falando da oliveira, onde se buscava a oliveira na Bíblia para extrair o azeite? Aí nós vamos fazer as pesquisas. Número 1, região montanhosas e terras altas de Israel. As oliveiras cresciam bem entre terrenos rochosos, montanhosos e áridos, especialmente em Judá e Samaria, Galileia, região de Hebrom, região da Betânia, Montes das Oliveiras, em Jerusalém e local emblemático. Louvado seja Deus. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 8, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 8, está dizendo assim, no versículo 7 está dizendo, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes de abismo que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, terra de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras abundantes de azeite e mel. Louvado seja Deus. Deus descreve a terra prometida como rica em oliveiras. 2. Nos Montes das Oliveiras, em Jerusalém, o lugar mais conhecido pela presença de oliveiras antigas e abundantes. Foi onde Jesus orou e suou sangue no Getsemane, que significa literalmente prensa de azeite. Aleluia. Lucas 22:39 está dizendo assim, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. 3. Propriedades rurais. Campos particulares. Muitas famílias tinham pequenos olivais e o azeite era extraído de forma artesanal. O azeite fazia parte da economia familiar, usado em comida, lâmpadas, medicina e culto a Deus. 1 Samuel capítulo 8, versículo 14. Tomará as vossas melhores terras, as vinhas e os olivais, e os dará aos seus oficiais. Número 4. Lagares e prensas comunitárias. Após a colheita, as azeitonas eram levadas a prensas públicas ou comunitárias, geralmente localizadas em cidades muradas ou aldeias, próximas às nascentes de água para limpeza, em vales ou encostas com acesso fácil. E essa oliveira tem as características, por quê? Resistente e duradoura, fala da fidelidade e permanência. Produz azeite valioso, reflete o fruto do Espírito Santo. Aleluia. Cresce em solo árido, simboliza vida em meio à adversidade.
e precisa ser podada. Representa disciplina para dar mais fruto. Em Salmo 52:8 está dizendo assim: mas eu sou como oliveira verde na casa de Deus. E um detalhe muito importante, simbólico, sobre o processo de extração do azeite da antiguidade bíblica, especialmente nas práticas dos hebreus. A maneira como o azeite era extraído revela princípios espirituais e profundos. Como era feito esse processo de extração do azeite? Com grande simbolismo espiritual. Número 1. A extração era manual. Azeitonas batidas. Como era feito? As primeiras azeitonas eram amassadas manualmente, geralmente com pedras lisas ou prensadas, levemente em tecidos para obter o azeite mais puro, chamado azeite batido. Referência bíblica. Que traga o azeite puro de oliveiras batidas para a lâmpada. Êxodo 27:20. Características: claro e puro, sem impurezas, usado no candelabro no lugar santo. Simbolismo espiritual: representa uma vida pura e consagrada. A unção que vem do quebrantamento voluntário reflete a primeira entrega. O melhor para Deus. Louvado seja Deus. O segundo azeite e o terceiro azeite, moenda ou prensa. Como era feito? Após a extração do primeiro azeite, as azeitonas restantes eram moídas com pedras grandes e depois prensadas com pesos para se extrair mais azeite. Usos comuns: alimentação, cosmético, medicamento, iluminação doméstica. Características: menos puro, mais escuro, misturado com resíduos da polpa. Simbolismo espiritual: representa serviço diário, vida prática, o resultado de pressões e provações. Ainda útil, mas não separado para os fins mais sagrados. Aplicações espirituais: Deus merece o primeiro e mais puro da nossa vida. Assim como o primeiro azeite era para a lâmpada do tabernáculo, nossa entrega inicial a Deus deve ser feita com pureza, zelo e reverência. O quebrantamento voluntário gera luz. Azeitonas batidas simbolizam a vida que se rende antes de ser esmagada pelas circunstâncias. E essa vida gera luz contínua. Êxodo 27:20. Mesmo sob pressão ainda há azeite. Deus pode usar também momentos de esmagamento interno, intenso, para produzir azeite, cura, alimento e consolo para os outros. Curiosidade profunda. Jesus do Getsemane, prensa de azeite, passou pelo processo de esmagamento espiritual, onde sua alma foi profundamente angustiada. Dele flui o azeite da salvação para todos nós. Estando em agonia, orava mais intensamente. Lucas 22:44. O azeite extraído, ao amassar as azeitonas, carrega profundo simbolismo espiritual. Vamos destacar 4 funções principais do azeite que podem ser extraídas no seu uso nas Escrituras, especialmente quando ligados ao ato de esmagamento ou batimento, como em Êxodo 27:20. Primeiro, para iluminação. Representa a luz da presença de Deus. Função: o azeite era usado para manter acesa a lâmpada do tabernáculo menorá, que iluminava o lugar santo. Significado: a luz contínua simbolizava a presença constante de Deus e também a vigilância espiritual do povo. A luz de Deus brilha através de nós quando o Espírito Santo, simbolizado pelo azeite, está ativo em nossa vida. Isso só acontece quando nos rendemos com a azeitona que é amassada. Aleluia. Unção representa consagração e capacitação. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13 e Êxodo 30:30. Vamos lá ler em Êxodo 30:30. Êxodo 30:30. Louvado seja Deus. Êxodo 30:30. Também ungirás Arão e seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Aleluia. O azeite era usado para ungir reis, sacerdotes e profetas, separando-os para uma missão específica. A unção com azeite simbolizava a escolha e capacitação divina para uma função sagrada. Deus unge pessoas quebrantadas.
Assim como a azeitona é esmagada para liberar o óleo, vidas humildes e rendidas são cheias do Espírito para o serviço divino. 3. Símbolo do Espírito Santo, produzir pelo quebrantamento. Referência a Zacarias 4, 1-6 e Isaías 61, 61, versículo 1. Função: o azeite representa o Espírito que capacita, consola, revela e transforma. O Espírito é dado àqueles que se submetem a Deus. O processo de extração do azeite aponta para o quebrantamento necessário para recebermos mais de Deus. Jesus foi esmagado na cruz e por meio dele o Espírito foi derramado sobre nós. João 16:7. Também passamos por processos de dor que produzem unção verdadeira. 4. Cura, o azeite como bálsamo restaurador. Referência a Lucas 10:34 do Bom Samaritano e Tiago 5:14. O azeite era aplicado sobre feridas como um agente de cura. Representa a ação curadora e restauradora de Deus sobre a alma e o corpo. Muitas vezes é no momento do esmagamento e da dor que o azeite da cura é liberado. O Espírito Santo consola e cura os corações partidos. Isaías 61, versículos de 1-3. Isaías 61, versículos de 1-3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, aleluia, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim que ele se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez, certa vez, Jacó, Israel, enviou bálsamo e mel para José, como presente. Necessariamente, José estava carecendo disso para sua alma. Bálsamo para curar as feridas e mel para adocicar a vida. Porque às vezes passamos a vida por muitas provas e tribulações. Muitas feridas surgem e rompem no meio desses processos. Somente o Espírito de Deus para vir como bálsamo e como mel para sarar as feridas e adocicar a vida. Aleluia. Louvado seja Deus. O azeite também era usado como alimento na Bíblia. E essa é uma quinta função importante que merece destaque, além das funções espirituais. O azeite de oliva era essencial na alimentação diária do povo de Israel. Sustento e prazer dado por Deus. Número 5. Em 1 Reis 17, 12-16, a viúva de Serepta tinha apenas um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. Levítico 2, 4-5. O azeite era usado nas ofertas de manjares, ofertas de cereais feitas ao Senhor. Aleluia. Era um dos meios de alimentação que uma família podia se ter naqueles dias, naquela época, e era essencial o azeite na alimentação. Louvado seja Deus. Misturado à farinha para fazer pães e bolos e outros alimentos, usado em refeições simples e festivas, parte da provisão diária de Deus ao povo, representando sustento de Deus e alegria na comunhão com Ele. Assim como o azeite alimentava o corpo, o espírito nutre as almas. Em tempo de escassez, como no caso da viúva de Serepta, o azeite simboliza a fidelidade de Deus em prover, mesmo quando os recursos são limitados. Também aponta para Cristo como nosso pão e unção diária, que nos sustenta como sua presença. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus Todo-Poderoso. O processo de esmagamento espiritual, ou seja, quebrantamento, sofrimento, perseguição e renúncia do eu, foi amplamente ensinado e vivenciado pelos apóstolos,
como essencial para o crescimento da vida cristã autêntica. Louvado seja Deus. Necessário para que o azeite do Espírito flua, para que a igreja cresça em santidade, maturidade e poder, sofrimento e renúncia, ou seja, o esmagamento, processo de tribulações, processo de provas, o processo como Deus treina os seus filhos para serem usados pelo Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, o início da pressão. E eles se retiraram do sinédrio alegres por ter sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. O sofrimento era visto como honra e não como derrota. O mover do Espírito Santo levou a igreja a voar nas asas do Espírito. E esse ápice da igreja com o Espírito Santo trouxe perseguições, muitos sofrimentos, mas a igreja ela tinha um alvo. Era agradar ao seu Senhor. Importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. A porta do reino passa pela tribulação. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo fala da glória através do sofrimento. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. O sofrimento molda o caráter cristão. Romanos 8, 17 e 18 está dizendo: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Louvado seja Deus. Morrer para que os outros vivam. 1 Coríntios 4, 9 a 10. Somos considerados como últimos, condenados à morte. Somos loucos por amor de Cristo. 1 Coríntios 15, 31 está dizendo: cada dia morro. Paulo expressa uma vida de morte diária, do ego e entrega constante. 2 Coríntios: pressionados, mas não destruídos. 2 Coríntios 1, 8 a 9. Fomos sobremaneira agravados a ponto de desesperarmos até da própria vida. 2 Coríntios 4, 7 a 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós. Aqui está o coração do esmagamento espiritual. Gálatas está dizendo assim: crucificados com Cristo. Capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. A morte do eu é a base da vida cheia do Espírito. Gálatas 6,17. Trago no corpo as marcas de Cristo. Literal e espiritual. Ele foi ferido, mas foi fiel. Filipenses, a alegria no esmagamento. Filipenses 1,29. Foi-vos concedido por amor de Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Filipenses 3,10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Conhecer Cristo plenamente requer participar de seus sofrimentos. Aleluia. Tiago diz: a prova produz maturidade. Tiago 1, 2 a 4 está dizendo: tendo por motivo de toda alegria o passardes por provações, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Louvado seja Deus. Em 1 Pedro fala: fogo que purifica. 1, 6 a 7. Sendo necessário estejais por um pouco contristado com várias provações, para que a prova da vossa fé redunde em louvor, honra e glória. 1 Pedro 4, 12 a 14. Amados, não estranhais a ardente provação, alegrai-vos, se sois insultado por causa do nome de Cristo. Bem-aventurados sois. Sofrer por Cristo é um privilégio espiritual. 2 Timóteo: sofre como bom soldado. 2 Timóteo 2,3. Sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,12. Todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão.
perseguições. Apocalipse fala fidelidade até a morte. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 6:9-11, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. E Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e não amaram as suas vidas até a morte. Louvado seja Deus. O esmagamento espiritual é um processo de Deus para liberar o azeite do Espírito em nós. Não é opcional. É parte da jornada cristã autêntica. Sem cruz não há óleo. Sem fogo não há glória. Sem morte não há vida. E muitos dizem ainda que existe uma cruz fácil para levar. Um evangelho fácil para se viver. O Evangelho de Jesus Cristo tem cruz. O Evangelho de Jesus Cristo tem perseguição. O Evangelho de Jesus Cristo tem amor, tem momentos de paz e muitas felicidades, mas de muita perseguição. O Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito de Deus nos leva até a cruz, até o nosso Gólgota. Cada um de nós vai ter que passar pelo seu próprio Gólgota, o Monte Caveira. E ali, você junto com o Espírito de Deus, explorar o seu Isaac, o seu coração, se verdadeiramente você é discípulo de Jesus, como ele disse, ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunhas no grego é mártires. Então não tem como falar que é mártires espiritual. É morte física, é o corpo sendo prensado, é o corpo sendo levado ao martírio por causa de Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que você continue olhando para a cruz. É de lá que vem a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém.